Fala pessoal, beleza? Tudo bem? Sejam bem-vindos novamente ao canal DevHome. E neste vídeo, estou iniciando aqui a parte 4 do desenvolvimento de uma API REST com PHP 7.4 e sem framework. Bom, vamos lá então. Quem não é inscrito, já aproveita, se inscreva no canal e ativa o sininho para receber as nossas notificações aí dos nossos próximos vídeos, para você ficar antenado aí nas nossas novidades. Beleza? Vamos lá. Então, recapitulando a parte 3, nós paramos aqui nessa situação, quando a gente começou a tratar o processamento da request. Então eu joguei um echo aqui, joguei um echo aqui e a gente parou aqui nessa situação. O que a gente vai fazer hoje? Então hoje a gente vai começar a direcionar as requisições que chegam, Como eu mostrei na aula anterior, e nós criamos o nosso roteador básico, que só vai receber as nossas requisições e os nossos serviços. E vai chamar o processar request, e esse cara que vai ser responsável por direcionar, isso aqui é um post, esse aqui é um get, esse é um put, esse é um delete, enfim. Então a partir daqui que a gente vai começar a direcionar nossas requisições. Bom, vamos lá. Então, para a gente começar, o que eu vou fazer, como eu já informei na primeira aula aí, na primeira parte, essa aplicação já está disponível aqui no meu GitHub, tá? Então, hoje a gente vai fazer o seguinte: para a gente não perder todo o tempo de fazer uma classe de constantes genéricas, o que a gente vai fazer? Vamos pegar a classe pronta. Então, se você acessar aqui o link, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Se você navegar aqui por classes útil, vai ter essa classe aqui, constantes genéricas útil. O que a gente vai fazer? Eu vou pegar e vou dar um Ctrl A aqui, ou copiar basicamente. Vou copiar a classe, que é uma classe bem pequena. E vou fazer o seguinte: eu vou vir aqui no nosso projeto, aqui no útil, vou criar aqui uma nova classe, que vai se chamar constantes genéricas útil. Beleza? Vai estar aqui no namespace útil, o PHP Storm já vai criar para nós aqui. Então, bom, beleza? O que eu vou fazer? Eu vou só simplesmente colar. O que faz essa classe? Qual que é a utilização dela? Olha só, essa classe, então eu criei uma classe abstrata, então eu não preciso ter um construtor, alguma coisa assim para instanciar ela. O que eu quero é só, eu quis deixar organizado as nossas constantes e deixar num lugar só, para não ficar uma numa classe, uma em outra, enfim, eu quis deixar meio que genérico aqui. Então o que eu fiz? Eu criei requisições aqui que vão ser responsáveis pelas requests. Desculpa, criei constantes que vão ser responsáveis pelas requests, pelos erros, que pode acontecer, pelo sucesso, aqui exclusivo do recurso usuários, retorno do JSON e outras aqui como o constante de sim é igual a S, constante de tipo, resposta, enfim. Então aqui eu criei tipo request, então quais requests que a nossa aplicação vai aceitar. Então vai aceitar get, post, delete e o put. O tipo get, qual serviço que eu vou ter disponível? Eu vou ter usuários, post, delete e put também, que é o que a gente vai criar de exemplo aqui nessa aplicação. Ah, mas me pergunta se eu tivesse de produtos. Beleza. Vírgula, produtos. Então a partir de agora, as minhas requisições aqui aceitam no get, aceitam produtos, então eu posso fazer a consulta de produtos, vamos supor, beleza? E assim por diante, fornecedor, clientes, enfim, o que a tua aplicação precisar, beleza? Então elas estão em cinzas aqui, porque elas não estão sendo utilizadas, Mesma coisa a classe que não está sendo utilizada. Então eu defini algumas constantes aqui, de erros também, Erro tipo de rota, então se o cara acessar uma rota que não exista ou que não tem permissão, vai retornar aqui uma rota não permitida, recurso inexistente, algum erro ocorrendo na requisição. Então o que eu fiz aqui foi só copiar e colar aqui para a gente não ter que escrever tudo isso aqui de novo, porque a gente acaba perdendo muito tempo. Beleza? Então temos a nossa classe importada. Então agora vamos começar a trabalhar aqui dentro. O que a gente vai fazer? No processar request, então, é o cara que o index.php vai chamar. Então toda requisição que chegar, ele vai chegar aqui no index.php, beleza? Então ele vai chamar o rotas lá, vai pegar a rota que está sendo solicitada e vai chamar o processar request. Entrando no processar request, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, vamos definir uma mensagem de erro aqui,
Então o que eu vou fazer? Eu vou chamar uma variável, né? E vou fazer o seguinte, o tf8 encode. Por que o tf8 encode? Porque a gente vai, o retorno da nossa aplicação vai ser sempre em JSON, tá? Eu poderia trabalhar com XML? Poderia também, mas a ideia aqui é trabalhar com JSON, que está mais disseminado hoje aí nas aplicações atuais, né? Então eu vou passar o tf8 encode em qual mensagem, né? Vou chamar aqui então constantes genéricas. Ele vai listar aqui as constantes que tem disponível lá. Eu quero as seguintes constantes: mensagem, erro, tipo rota. Então, por padrão, vai ter essa mensagem: retorno, rota não permitida. Beleza? Então, no caso aqui eu poderia fazer para testar, né? Return, retorno. Beleza. Então aqui no return e retorno, esse cara aqui, se eu viesse dar aqui um var dump aqui, por exemplo, e eu atualizasse aqui, então ó, rota não permitida, né? Porque eu estou passando isso direto, tá? Vamos voltar. Então aqui o que eu vou fazer agora? Agora que eu vou começar a validar a nossa requisição. Eu vou fazer um if aqui, né? Se em array this request, qual que é a posição? Posição método. Então aqui no método nós definimos aqui dentro do rotas útil qual que é o request method, se ele é um get, se ele é um post, se ele é um put ou se ele é um delete, beleza? Já vamos testar isso aí também. Então o primeiro parâmetro do inArray eu passo a requisição e aonde que ele vai procurar? Vai procurar lá nas minhas constantes, na minha constante tipo request, beleza? Tem um terceiro parâmetro aqui, que ele é um parâmetro strict, tá? E o que esse strict faz? Esse strict faz aqui, ó, Ctrl P, eu posso passar como ele é um booleano, né? Falso ou verdadeiro. Eu não tenho bem certeza de cabeça agora, mas se eu não me engano, ele tem que ser idêntico ao que eu estou procurando. Então, se o meu método ali no thisRequest ele está em maiúsculo, ele tem que ser igualmente o que está aqui. Então ele valida, por exemplo, a diferença entre minúsculos e maiúsculos, desculpa. Então eu vou passar aqui como true, então tem que ser idêntico, né? Se ele existir, vamos fazer um teste aqui então. Vou deixar aqui um var dump e vou fazer o seguinte: existe, tá? Então ele existe. Por que ele existe? Porque o request método aqui, vamos printar aqui também, ele é get, tá? Então se ele for get, eu consigo navegar por aqui e aqui ele mostra que o meu tipo request ele tem o get, então beleza, ele existe. Inclusive esse array aqui tem um vídeo aqui no canal que eu vou deixar aqui em cima também, que eu explico como é que faz aí a utilização. Beleza? Então se ele existir, o que eu vou fazer? Eu vou atribuir a variável retorno, eu vou atribuir a chamada de um método, né, que a gente vai criar. Então eu vou chamar aqui o this direcionar request. Beleza? Esse método ainda não está definido, a gente vai desenvolver agora ele, né? Eu vou gerar aqui o phpDoc. Então por enquanto ele está dizendo que ele pode retornar uma string, né? Então o que a gente vai fazer? Então aqui dentro eu vou criar um método, vou colocar ele agora como private, tá? Porque quem pode chamar ele vai ser só a próxima classe. Esse método tem que ser público, porque eu estou chamando ele de fora da minha classe, certo? Então private function direcionar request. Beleza. Então o que o direcionar request vai fazer, né? Então agora que a gente vai validar o serviço que ele está solicitando, certo? Então a gente já sabe que o método ele é um daqueles né, as ações, né? Se ele é um post, um put, um delete, enfim. Então aqui a gente vai validar se o método, né, a gente vai direcionar eles para os métodos que vão realmente fazer a ação, né, realizar a ação. Então o que a gente vai fazer aqui? Primeiro eu vou fazer um if, tá? Eu vou validar o seguinte: se o thisRequest método for diferente, eu vou definir algumas constantes aqui. A primeira constante vai ser get, então get vai ser
igual a get, tá? Isso aqui ele é específico daqui, então eu não preciso deixar lá na parte genérica, tá? Vou fazer a constante delete, que vai ser delete, e por enquanto são essas que a gente vai utilizar. Então, se a requisição for diferente da minha constante get e também diferente da minha constante self delete, então se não for get e não for delete, ela vai ser a inserção, né? Vai ser o put ou post, né? Então eu posso inserir ou atualizar dados. Então, para mim inserir ou atualizar dados, eu preciso receber um corpo da requisição, tá? Então o que eu vou fazer agora? Aqui dentro do útil eu vou criar mais uma classe, tá? Eu vou criar uma classe nova aqui, vou chamar ela de JSON útil, tá? Ela criou aqui dentro do útil para nós. O que esse cara vai fazer, né? Então esse cara vai ser responsável por tratar o que for dados, né, no formato de JSON, tá? Beleza? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um método aqui dentro, né? Vou chamar ele de... vai ser um método público, né? Pode ser um método estático, que vai fazer o seguinte: tratar corpo da requisição JSON. Beleza? O que esse cara vai fazer? Então eu vou envolver isso aqui no try catch. Vai ser o JSON exception, então eu vou capturar com o JSON exception uma variável exception. Beleza? Aqui vou dar um user nesse cara aqui. Na verdade é só na barra aqui, né? Replace. Beleza. Então ele já jogou o user aqui em cima para nós. O que a gente vai fazer? Se ocorrer algum erro, né, nessa requisição, a gente já vai chegar aqui, beleza? Então, se ele for um post ou um put lá, o que eu preciso fazer? Eu preciso receber, preciso capturar, né? Então eu preciso recuperar o que a pessoa enviou na requisição. Então o que eu faço? Eu vou criar uma variável chamada post JSON, que vai receber o seguinte: JSON decode, tá? File get contents, né? Como parâmetro vou passar o PHP // input, tá? Mas o que é isso, né? O que funciona? Então, quando eu recebo uma requisição, o PHP prepara isso para mim e salva, né? Salva na memória aí do PHP ou do servidor Apache. E depois para mim recuperar é dessa maneira, tá? Então, o que for entrada aqui, eu quero que está entrando na minha aplicação. Então eu vou fazer o seguinte: o JSON decode ele vai ser associativo, tá? Então eu vou passar aqui segundo parâmetro como true, beleza? Certo? Então, tendo isso, né, caso ocorra alguma coisa aqui nessa minha chamada de funções, aqui nessa minha conversão dos dados, eu posso disparar uma exception. Então aqui eu vou fazer o seguinte: throw new invalid argumento exception, tá? E aqui na minha solicitação eu vou passar o seguinte: constantes genéricas útil, eu vou chamar assim, mensagem erro JSON, erro, mensagem erro, J maiúsculo. Será que eu não criei essa minha constante aqui dentro do JSON? É JSON vazio aqui, ó. Então, mensagem erro JSON vazio. Beleza? E o que eu vou fazer fora do try? Então, se eu conseguir recuperar meus dados, eu vou fazer o seguinte: se ele for um array,
Se post.json for um array e count post.json for maior que 0, ou seja, tiver realmente posições, eu vou dar um return aqui no meu post.json. Beleza? No princípio, aqui nessa parte é isso, tá? Agora vamos salvar e vamos testar, tá? Quem que vai ser esse retorno? Olha só que bacana como é que vai funcionar. Var dump retorno. Vou dar um exit aqui também. Ó, agora eu estou fazendo uma situação aqui. Por que ele está retornando null, tá? Porque aqui o nosso padrão ele está sendo enviado como get, tá? E como get, ele não está entrando aqui nesse if. Então a gente vai fazer, vamos forçar aqui ele entrar nesse if, né? Então, this request na posição método, ele vai ser post. Ah, não vai ser o processar, desculpa. Pode ser aqui também, não tem problema. Ele vai setar no atributo, a gente recupera o atributo depois, então não tem problema. Então ele vai setar como post aqui, olha só. Então eu tenho que fazer ele entrar aqui no direcionar request. E aqui no direcionar request, ele post, ele entrou aqui, vamos só conferir. Echo if, né, só para testar. Ele entrou no if e chamou o método direcionar request. O direcionar request, o que ele vai fazer então aqui dentro? Agora a gente sabe que ele vai entrar aqui porque ele é diferente de get e diferente de delete. Então vamos fazer o seguinte: this dados request, que eu não defini ainda, vamos definir agora. Então mais um private aqui, dados request, que é esse cara aqui que vai ser responsável por armazenar os dados que está vindo, né, que o nosso cliente, né, está enviando para nós. Então o this dados request vai receber o JSON útil, né, no método tratar requisição JSON. Então agora provavelmente possa acontecer algum erro aí. Ainda ele é nulo, né, porque ele não conseguiu recuperar. Então o que a gente vai fazer aqui? O que a gente vai fazer? Olha, por enquanto não está estourando nada aqui, porque a gente não está tratando aqui no nosso index, tá? Então aqui dentro do nosso index, ele teria que estar tratando aqui dentro. Vamos ver. O nosso retorno. Ah, tá, não, tá certo, é isso aí mesmo. Então, porque a gente tá chamando um post, mas a gente não tá passando nenhum tipo de dado, né? Então tá certo, é isso aí mesmo. Então a gente não tá passando nenhum tipo de dados. Então é isso, tá? Nessa aula de hoje eu vou parar por aqui. Então a gente criou aqui o nosso direcionar request, e na próxima aula o que a gente vai fazer? Então agora que a gente criou o nosso método processar request e o nosso direcionar request, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai começar a validar vai começar a fazer a validação, por exemplo, de token, né? Se a pessoa que está chamando está enviando token, e a partir disso a gente vai fazer o seguinte: então a gente vai começar a utilizar o Insomnia. Então a partir do Insomnia a gente vai começar a simular nossas requisições HTTP, né? Então, por exemplo, aqui no Insomnia, deixa eu abrir ele aqui para nós. Aqui no Insomnia, a gente vai ter aqui, por exemplo, o nosso get usuários, tá? Então o que a gente faz? A gente chama a nossa base URL, na próxima aula eu vou estar explicando, que basicamente é isso aqui, né? Vai ser então o nosso localhost, o nosso API, o nosso serviço de usuários, e a ação aqui vai ser o nosso listar. E aqui no Beater eu passo o token, que esse token é enviado no cabeçalho da requisição, né? Como é que a gente recupera? Na próxima aula eu vou estar mostrando como é que a gente faz a recuperação dos dados. Olha só, quando a gente chama um post, o que a gente faz? Olha, eu estou passando aqui nesse exemplo, o login é Marcos e a senha é Marcolin. Então, em que lugar que a gente vai recuperar esses caras? Vai ser aqui dentro desse método que a gente criou, tá? Então aqui a gente vai fazer essa recuperação, file get contents
né? E todo o dado de entrada que chega pro PHP, ele vai retornar para nós aqui já com a conversão de um array, tá? Se alguém tiver dúvida especificamente como que funciona isso, eu posso estar fazendo aí um vídeo separado da série, ou quem sabe até dentro da série aqui, para fazer a explicação. Bom, certo? Então a gente já está aqui em 20 minutos de aula, então já ficou uma aula um pouco extensa. Então na próxima a gente vai começar a tratar as requisições, a gente vai começar a tratar as validações de entrada. Então se o cara tiver um token, ele vai poder realizar alguma ação na nossa API, se não, a gente vai estourar uma mensagem. E também a gente vai começar a entrar aí dentro do Insomnia, e a gente vai começar a montar nossas requisições específicas lá, o put, o post, o delete e o get. Daí que a gente vai começar a entender mais como que funciona o código que a gente desenvolveu hoje. Beleza, pessoal? Então um abraço aí, até a próxima aula. Novamente reforço aí, fortalece nós aí. Se inscreve no canal, curte, compartilha aí. E até a parte 5 aí da aula. Beleza? Valeu, abraço, até mais.